que o homem, sempre convivendo com as coisas trágicas, pensa que o Apocalipse é tragédia. Não! Ele mostra o resultado da semeadura humana. É carta de amigo a amigo, porque anuncia com 2 milênios de antecedência as dores semeadas por nós, seres humanos. Mas em contrapartida, dá-nos a excelente notícia da volta do Cristo, a nova Jerusalém, novo céu, nova terra, árvore do fruto eterno da sabedoria eterna, cujos frutos alimentam os povos e as folhas, as nações, a humanidade inteira. O último livro da Bíblia Sagrada foi considerado tabu durante séculos. Até hoje há pessoas muito sérias, por sinal, que usam a palavra Apocalipse como sinônimo de fim do mundo. Dizem, estamos à beira do Apocalipse. Não, a religião do terceiro milênio nos ensina que Apocalipse é uma palavra de origem grega que significa revelação. Então imagine o impacto que houve naquele 27 de outubro de 1990, com o início da série O Apocalipse de Jesus para o simples de coração. Sob os acordes de prece para ter tranquilidade, que integra o oratório O Mistério de Deus Revelado, adentramos o espaço musical Idalina Cecília de Paiva, em homenagem a essa aguerrida mulher que nasceu na Bahia e é mãe do compositor Paiva Neto, autor dessa belíssima obra, aqui interpretada pela Orquestra Filarmônica Jovem Boa Vontade. No início da década de 1990, aqui era a Cantina da Boa Vontade, onde ele pregou em inúmeras aulas abertas sobre as profecias finais. Quem participava dessas palestras feitas de improviso era o povo, homens, mulheres, jovens, idosos e até crianças. Elas eram transmitidas pelo rádio e pela TV também. Foi uma verdadeira revolução. O irmão Paiva mesmo conta como tudo isso começou. Já preguei o Apocalipse várias vezes. Apocalipse para o povo, Apocalipse, profecias. E dentro das pregações ou das palestras, sempre venho com o Apocalipse e com o Evangelho, que são livros sociológicos. Vocês sabem que eu não gosto de coisas muito formais. Por isso é que eu estou aqui, na cantina. Aliás, o meu filho Pedro costuma dizer à saciedade que uma das preces, ou duas das preces mais sentidas que eu fiz, foram aqui nesta cantina do 700 da Avenida Rudes, São Paulo, capital. Antigamente, a cantina era ali onde se encontram hoje a recepção e a segurança. Pouquinho adiante, diz ali o periodo, Walter. Foi ali que em novembro de 1990, eu comecei com aqueles que estavam presentes aqui no 700, a pregação
do Apocalipse de Jesus para os simples de coração. E eu me recordo com saudade das tantas vezes que ouvi o nosso querido e saudoso presidente fundador, Alcido Zarur, dizer que ninguém, nos tempos finais do ciclo, governaria nem mesmo as galinhas do seu quintal sem o conhecimento do Evangelho e do Apocalipse de Cristo Jesus. Sem a proteção de Deus e a ajuda do Espírito Santo. A Biblioteca Bruno Simões e Paiva faz parte do conjunto educacional Boa Vontade. Ela homenageia seu Bruno, pai do escritor Paiva Neto e de sua irmã Lícia Margarida, para quem sempre lia livros de história, de literatura, ao lado de sua querida esposa, Dona Idalina Cecília. A primeira obra literária que ofereceu de presente ao filho foi a Bíblia Sagrada. Até a organização dos títulos em casa era estratégica. Conforme Paiva Neto crescia, podia acessar os livros que exigiam mais maturidade, pois estavam nas prateleiras mais altas. Por essa e outras razões, ele definiu seu Bruno como, abre aspas, um homem de cultura e simplicidade invejáveis, fechar aspas. A simplicidade de coração, conforme ensina o irmão Paiva, está em todas as classes sociais e em todos os níveis de instrução. Não é um rótulo que dão a você, é uma atitude espiritual, um jeito de ser. Ele afirma no livro Somos Todos Profetas, na página 36 da 44ª edição, abrir aspas, o simples de coração constituem a genialidade que Jesus tanto deseja que ilumine o mundo. E é a esse talento que Deus revela os seus segredos. Fechar aspas, ponto. O presidente e pregador da religião do terceiro milênio também explica que a mensagem profética do Apocalipse de Jesus está presente em toda a Bíblia e nos livros sagrados da humanidade. Não há como não associar, por exemplo, a árvore da vida eterna, que aparece no último livro bíblico, à árvore do conhecimento do bem e do mal, descrita em Gênesis de Moisés, o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Se no Antigo Testamento, na Gênesis mosaica, Adão e Eva, que são figuras simbólicas, são expulsos por ter comido do fruto da árvore do bem e do mal, da ciência do bem e do mal. Mas ali éramos primitivos. A proibição de Deus é como um amigo diz, ó, você não entende de química, então não vai misturar esse material que vai explodir na sua cara, era isso. Mas o pessoal só fica pensando na história da maçã, só ficam pensando naquilo. Vamos subir um bocadinho com o pensamento? Mas, no Apocalipse, na Nova Jerusalém, a ligação do Velho Testamento com o Novo. Lá está a árvore da vida eterna, que dá 12 frutos, um por mês, para que não falte o alimento substancioso. Não somente para o corpo, mas para o espírito, que é um espírito forte, vence todas as dificuldades e levanta o seu próprio sustento. E se abrirmos a cabeça de tanta gente e elas se transformarem em espíritos fortes, quem poderá deter essa marcha de progresso sem que haja constantemente miseráveis? O
Teatro Municipal de São Paulo, inaugurado em 1911, recebeu as principais companhias artísticas do mundo na primeira metade do século XX. Nomes de peso se apresentaram aqui, como o grande compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos, considerado um dos maiores expoentes da nossa música, que se apresentou aqui em plena Semana de Arte Moderna de 1922. Paiva Neto registra no seu blog, abre aspas, o cosmos é música, que na definição de Paul Claudel é a alma da geometria. Logo, temos de achar os sons que, com abrangência universal, nos confraternizem. Para isso existe a mensagem de Deus, a qual frontalmente se contrapõe à intolerância indesculpável. Fechar aspas, ponto. A confraternização dos povos, quem não deseja isso? Mas neste grande concerto das nações, que é o mundo, será que nós estamos tocando a nota certa, no tempo certo? O próprio Apocalipse de Jesus faz-nos pensar sobre isto. Que tipo de melodia vem da nossa alma? Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Eu preciso destacar o seguinte: muita gente diz o Apocalipse é o desamor de Deus para com a humanidade. Aí o pessoal que não gosta às vezes de prestar atenção nas coisas e se rebenta por causa disso, não percebe, por exemplo, que as trombetas são tocadas por 7 anjos, tocam uma melodia. Mas o que diz a sabedoria antiga oriental? O pensamento é o alfaiate do destino. A nossa intimidade nós revelamos com os nossos pensamentos e com os nossos atos. Jesus diz, fala a boca daquilo que está cheio o coração. Então, na verdade, os anjos das 7 trombetas, que são fatos políticos e fatos políticos guerreiros, numa análise simples, eles estão tocando aquilo que os selos escreveram, aquilo que o nosso sentimento botou na partitura. Nós é que colocamos as notas para que os anjos tocassem. Então o Apocalipse é determinado por nós quando infringimos a lei divina e afligimos a nós ao infringirmos a lei divina. Mas no tocante aos atos belos que realizarmos, o Apocalipse tocará melodias maravilhosas para aqueles que merecerão viver um mundo decente, honesto, nos milênios que conheceremos ainda. Nós compomos a melodia da nossa vida, escrevemos a nossa história, cada escolha é uma nota, um compasso, cada decisão no caminho do bem, mais uma página preenchida no livro da vida eterna. Agora, você já parou para pensar quantos milhões, bilhões de escolhas estão sendo feitas pela humanidade nesse exato momento? Só que, infelizmente, nem sempre estamos pensando nas consequências do que nós fazemos para os outros. No que acontece se nós somarmos os resultados das nossas decisões. E isso é muito preocupante. No livro Jesus, o Profeta Divino, o escritor Paiva Neto ensina na página 276. Somos os agentes da profecia e não apenas os seus pacientes ou vítimas. Fechar aspas, ponto. Então, o que será que a humanidade anda escrevendo? Qual é o nosso destino? A busca por respostas continua. O Apocalipse não é um livro de danações, como muitos ainda pensam. Pelo contrário, apesar dos corretivos kármicos, a lei de causa e efeito, que a própria humanidade plantou e que deve colher integralmente neste encerramento de ciclo e abertura de um novo ciclo melhor para a humanidade, não vai ser de estalo, não.
Ele singulariza toda a felicidade para aqueles que perseverarem até o fim. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Apocalipse de Jesus, segundo João, capítulo 2, versículo 10, na carta do Cristo à igreja em Esmirna.